Namo Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Sarimate Bhakti Vedanta Swami Niti It Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pashtatyadi Chaturine. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Na aula de hoje nós vamos falar sobre o tema de libertar-se dos planetas materiais. Podemos ver que os Gyanis e os Yogis são geralmente impersonalistas e, apesar de alcançarem a forma temporária de liberação ao se fundirem na refulgência impessoal, o céu espiritual, o conhecimento deles, segundo o Srimad Bhagavatam, não é considerado puro. Através de penitências, austeridades e meditações, eles podem elevar-se à plataforma do Absoluto Supremo. Mas, como foi explicado, eles caem novamente no mundo material porque não levam a sério as características pessoais de Krishna. A menos que se adote os pés de lótus de Krishna, tem-se que descer novamente à plataforma material. A atitude ideal deve ser: sou teu servo eterno, permite, por favor, Krishna, que de alguma forma eu me ocupe em teu serviço. Krishna é chamado de Aditaha, ou inconquistável, pois ninguém pode conquistar Deus. Mas, de acordo com o Srimad Bhagavatam, aquele que tem esta atitude facilmente conquista o Supremo. O Srimad Bhagavatam nos aconselha também a abandonar este processo fútil de julgar o Supremo. Se não podemos sequer medir os limites do espaço, que dizer então do Supremo? Não podemos medir as dimensões de Krishna mediante nosso conhecimento minúsculo, e aquele que chega a esta conclusão é considerado inteligente pela literatura védica. Devemos entender submissamente que somos um segmento muito insignificante do universo. Em vez de querer compreender o Supremo através de nosso conhecimento limitado ou da especulação mental, devemos nos tornar submissos e ouvir a respeito do Supremo através de fontes autorizadas, tais como o Bhagavad Gita, ou através dos lábios de uma alma realizada. No Bhagavad Gita, Arjuna ouve sobre Deus dos lábios do próprio Krishna. Dessa maneira, através da audição submissa, Arjuna estabelece os critérios para a compreensão do Supremo. Nossa posição é ouvir o Bhagavad Gita dos lábios de Arjuna ou de seu representante autorizado, o mestre espiritual. Após ouvirmos, é necessário que, na vida diária, ponhamos em prática este conhecimento adquirido. Meu querido Senhor, devemos dizer, sois inconquistável. Assim reza o devoto, mas através deste processo, por ouvir, sois conquistado. Deus é inconquistável, mas ele é conquistado pelo devoto, que desiste da especulação mental e ouve as fontes autorizadas. Segundo o Brahma Samhita, há duas maneiras de adquirir conhecimento: o processo ascendente e o processo descendente. Pelo processo ascendente, elevamo-nos através do conhecimento adquirido por meios próprios. Dessa maneira pensamos: nem livros, nem autoridades me interessam. Eu mesmo obterei o conhecimento através da meditação, da filosofia e etc. Assim, compreenderei Deus.
O outro processo, o processo descendente, consiste em receber conhecimento de autoridades superiores. O Brahma Samhita declara que se adotarmos o processo ascendente e viajarmos à velocidade da mente e do vento por milhões de anos, ainda assim não obteremos conhecimento. Para aquele que adotar este processo, o assunto permanecerá inalcançável e inconcebível. Mas este assunto é dado no Bhagavad Gita, Ananya Chetaha. Krishna diz para meditarmos nele sem nos desviar do caminho do serviço devocional com submissão. Para quem o adora dessa maneira, diz Krishna, eu me torno facilmente acessível. Este é o processo. Se alguém trabalha para Krishna 24 horas por dia, Krishna não pode esquecê-lo. Por tornar-se submisso, ele pode atrair a atenção de Deus. Como Guru Maharaj Bhaktisiddhanta Sarasvati costumava dizer, não tentes ver Deus. Por acaso achas que Deus virá e se colocará diante de nós como um servo só porque queremos vê-lo? Esse não é o método submisso. Temos de agradá-lo através de nosso amor e serviço. O Senhor Chaitanya Mahaprabhu legou à humanidade o processo adequado para se aproximar de Krishna, e Rupa Goswami, seu primeiro discípulo, soube dar valor a este processo. Rupa Goswami era um ministro do governo muçulmano, mas deixou o governo para se converter num discípulo de Chaitanya Mahaprabhu. Ao encontrar-se com o Senhor pela primeira vez, Rupa Goswami aproximou-se dele dizendo o seguinte verso: Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namine Gauratvishe Namaha, que diz: ofereço minhas respeitosas reverências ao Supremo Senhor Sri Krishna Chaitanya, que é mais magnânimo do que qualquer outro avatara, inclusive o próprio Krishna, porque ele está concedendo livremente o que ninguém jamais deu, amor puro de Krishna. Rupa Goswami chamou Chaitanya Mahaprabhu de a personalidade mais magnânima e mais caridosa, porque ele estava oferecendo pelo preço mais baixo a mais preciosa das coisas, o amor a Deus. Todos nós queremos Krishna e ansiamos por ele. Krishna é o mais atrativo, o mais belo, o mais opulento, o mais poderoso e o mais erudito. Este é o objeto de nossa ânsia. Ansiamos pelo belo, pelo poderoso, pelo erudito, pelo rico, pelo famoso. Krishna é o reservatório de todas estas coisas, de modo que só precisamos voltar nossa atenção para ele e vamos conseguir tudo o que quisermos. Qualquer que seja o desejo de nosso coração, este será satisfeito por este processo da consciência de Krishna. Como se declarou anteriormente, para aquele que morre consciente de Krishna, a entrada em Krishna Loka, a morada suprema, onde Krishna reside, está garantida. A este respeito, pode ser que se pergunte qual a vantagem de se ir a este planeta, e o próprio Krishna responde no Bhagavad Gita, no verso 15 do capítulo 8, após me alcançarem, as grandes almas, que são yogis com devoção, jamais retornam a este mundo temporário, que é cheio de misérias, porque
estes yogis alcançaram a perfeição máxima. Sri Krishna, o Criador, confirma que este mundo material é cheio de misérias. Como então podemos fazê-lo confortável? É possível fazer este mundo confortável pelo assim chamado avanço da ciência? Não, não é possível. O resultado é que não queremos sequer saber quais são estas misérias. Como declaramos anteriormente, as misérias do mundo material são o nascimento, a velhice, a doença e a morte. E porque não conseguimos encontrar uma solução para elas, tentamos ignorá-las. A ciência não tem poder para solucionar estas misérias que estão sempre nos incomodando. Ao contrário, os cientistas desviam nossa atenção fabricando naves espaciais e bombas atômicas. A solução para estes problemas é dada aqui no Bhagavad Gita. Aquele que atinge a plataforma de Krishna não tem de regressar novamente a esta terra de nascimentos e mortes. Devemos tentar entender que este lugar é cheio de misérias. Para podermos compreender isto, é necessário um determinado grau de desenvolvimento da consciência. Os gatos, os cães e os porcos não podem entender que estão sofrendo. O homem é chamado de animal racional, mas a sua racionalidade está sendo usada para aumentar as suas propensões animalescas, em vez de ser usada para indagar sobre como libertar-se desta condição miserável. Aqui, Krishna declara explicitamente que aquele que vem a ele jamais renascerá para sofrer tais misérias novamente. As grandes almas que chegam até Krishna alcançaram a perfeição máxima da vida, que alivia a entidade viva do sofrimento da existência condicionada. Uma das diferenças que há entre Krishna e um ser comum é que uma entidade comum só pode estar em um local de cada vez, ao passo que Krishna pode estar em toda a parte do universo e simultaneamente em sua própria morada. A morada de Krishna no reino transcendental chama-se Goloka Vrindavana. A Vrindavana da Índia é a mesma Vrindavana que desce a esta terra. Quando Krishna desce pessoalmente por intermédio de sua potência interna, sua dama ou morada também desce com ele. Em outras palavras, quando Krishna desce a esta terra, ele se manifesta nesta região particular. Não obstante, a morada de Krishna permanece eternamente na esfera transcendental nos Vaikunthas. Neste verso, Krishna proclama que aquele que chegar à sua morada nos Vaikunthas jamais terá que nascer novamente no mundo material. Uma pessoa desse tipo é chamada Mahatma. No Ocidente, ouvimos a palavra Mahatma geralmente usada em relação com Mahatma Gandhi, mas devemos entender que Mahatma, uma grande alma, não é o título de um político. Pelo contrário, Mahatma refere-se à pessoa consciente de Krishna de primeira classe, que é elegível para entrar na morada de Krishna. A perfeição do Mahatma é a seguinte: utilizar a forma humana de vida e os recursos da natureza para sair do ciclo de nascimentos e mortes.
Uma pessoa inteligente sabe que não quer misérias, mas estas misérias lhe são infligidas à força. Como se declarou anteriormente, estamos sempre numa condição miserável por causa da mente, do corpo, dos distúrbios naturais ou de outras entidades vivas. Há sempre algum tipo de miséria que nos é imposta. Este mundo material é um mundo de misérias. A menos que haja miséria, não podemos chegar à consciência de Krishna. As misérias são, na verdade, um impulso e um auxílio para nos elevar à consciência de Krishna. Um homem inteligente pergunta por que estas misérias lhe são impostas à força. Contudo, a atitude da civilização moderna é a seguinte, onde as pessoas dizem: soframos e ocultemos o nosso sofrimento, intoxicando-nos de alguma maneira. Isso é tudo. Mas, assim que a intoxicação acaba, as misérias voltam. Não é possível dar uma solução para as misérias da vida por intermédio da intoxicação artificial. A solução é dada pela consciência de Krishna. Pode ser que chamem a atenção para o fato de que, embora os devotos de Krishna estejam tentando entrar no planeta de Krishna, nosso interesse é de ir à Lua. Por acaso ir à Lua também não é perfeição? A tendência de viajar aos outros planetas está sempre presente na entidade viva. A entidade viva é chamada de Sarvagata, que significa aquele que quer viajar por toda parte. Viajar faz parte da natureza da entidade viva. O desejo de ir à Lua não é algo novo. Os yogis também estão interessados em entrar nos planetas superiores. Mas no Bhagavad Gita, Krishna chama a atenção para o fato de que isto não ajudará em nada. Krishna diz no verso 16 do capítulo 8 do Bhagavad Gita: desde o planeta mais elevado no mundo material até o planeta mais baixo, todos eles são locais de miséria, onde nascimentos e mortes se repetem. Mas aquele que atinge minha morada, ó filho de Kunti, jamais volta a nascer. O universo é dividido nos sistemas planetários superior, intermediário e inferior. A Terra é considerada um membro do sistema planetário intermediário. Krishna chama a atenção para o fato de que, mesmo que se entre no planeta mais elevado entre todos os planetas, chamado Brahma Loka, ainda assim vai haver a repetição de nascimentos e mortes. Os outros planetas no universo estão cheios de entidades vivas. Não devemos pensar que estamos aqui e todos os outros planetas são vazios. Pela experiência, podemos constatar que nenhum lugar na Terra é desabitado. Se cavamos a Terra, encontramos minhocas. Se mergulhamos na água, encontramos seres aquáticos. Se olhamos para o céu, encontramos muitas aves. Como é possível concluir que não há entidades vivas nos outros planetas? Mas Krishna nos chama a atenção para o fato de que, mesmo que entremos nos planetas onde residem os grandes semideuses, continuaremos sujeitos à morte. Novamente, Krishna repete que, se atingimos o seu planeta, não temos de voltar a nascer.
devemos considerar muito seriamente a obtenção de nossa vida eterna, plena de conhecimento e bem-aventurança. Estamos esquecidos de que esta é realmente a meta da nossa vida, nosso verdadeiro interesse próprio. Por que esquecemos disto? Estamos simplesmente presos na armadilha do brilho material, dos arranha-céus, das grandes indústrias e do jogo político. Embora saibamos que, mesmo construindo grandes arranha-céus, não seremos capazes de viver aqui indefinidamente. Não devemos desperdiçar a nossa energia construindo cidades e indústrias poderosas para ficar mais presos na armadilha da natureza material. Pelo contrário, devemos utilizar a nossa energia para desenvolver a consciência de Krishna e, desse modo, obtermos um corpo espiritual com o qual possamos entrar no planeta de Krishna. A consciência de Krishna não é uma forma religiosa nem uma recreação espiritual. É isso sim a parte mais importante da entidade viva. Todas as glórias, sua divina graça de Srila Prabhupada. Haribol.